Temos o nosso Sandro, hoje vai ser a primeira vez que nos vai entregar aqui neste lugar. Sim. E nós também vamos orar por ele, está bem? E quando eu terminar de orar pelo Sandro, as crianças podem ir para as suas classes, menos os PAs que vão ouvir, com muito privilégio, o seu professor a pregar, está bem? Então vamos orar. Não tenho outro. Senhor, obrigada pela vida do Sandro, Senhor, pela disponibilidade que ele tem, Senhor. Ó Deus, em te servir, Senhor, e neste momento entregar a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa trazer, Senhor, tudo aquilo que Ele lembrá-lo, tudo aquilo que Ele preparou, Senhor, e que os nossos corações possam receber a Tua palavra, Senhor, aquilo que Tu nos queres dizer, Pai. Em nome de Jesus, usa a vida do Sandro nesta manhã, Senhor. Amém. Os meninos podem ir. Esse aqui aperta para frente e para trás, só isso, né? Ah, tá. Há muito tempo, numa aldeia pitoresca à beira-mar, onde praticamente todos os habitantes viviam da pesca marítima e dos produtos. Bom dia a todos, bom dia aos que estão em casa também. Na verdade, eu já me lembro hoje, a hora que eu chego aqui na frente, de uma pessoa muito querida nossa, que não está conosco mais aqui, que é o irmão Marcos, mas ele sempre começava as pregações dele dizendo que não era confortável estar aqui na frente, que era melhor estar aí. E eu entendo perfeitamente e compactuo com ele. Mas, na verdade, eu não sou um pregador, eu tenho o meu dom, eu acredito que é mais de serviço, eu gosto de servir, eu gosto de estar na ativa. Não que o pregador não está na ativa, né? Mas eu preparei uma mensagem hoje no sentido de algumas coisas que têm acontecido ultimamente, principalmente na nossa igreja, e quando eu falo nossa igreja, estou me referindo aqui a CRC. E eu gostaria de estar compartilhando, dividindo isso com os irmãos. Eu vou pedir para colocar um pequeno vídeo. É uma história que eu ouvi ela há algum tempo. Ainda não, para. Esse vídeo está rápido hoje. E o som eu acho que está um pouco baixo, viu, pelo que eu já vi. É uma história que eu ouvi há muitos anos atrás e tentei agora buscar, fui para a internet, procurei, tentei achar, não achei. Então, eu fui obrigado a refazer ela com as minhas palavras, e eu não sei exatamente, mas eu espero que ela consiga comunicar exatamente aquilo que eu queria usar. É uma reflexãozinha para ilustrar aquilo que nós vamos estar falando, tá bem? Há muito tempo, numa aldeia pitoresca à beira-mar, onde praticamente todos os habitantes viviam da pesca marítima e dos produtos que o oceano generosamente fornecia, algo inesperado começou a acontecer. Os aldeões pescadores, acostumados a enfrentar as águas traiçoeiras do mar, notaram que vários navios se acidentavam nas águas turbulentas daquela região. Era um espetáculo aterrorizante. Navios destroçados pela força do mar e, pior ainda, pessoas desesperadas lutando para sobreviver enquanto as ondas implacáveis os arrastavam para longe da costa. Os pescadores, com seus corações generosos e mãos calejadas, não podiam simplesmente assistir. Instintivamente, começaram a resgatar os náufragos, arriscando suas próprias vidas para salvar aqueles que não conseguiam nadar até a praia. Dia após dia, as tragédias se repetiam, e os pescadores logo perceberam que muitos estavam morrendo, impotentes diante da magnitude dos desastres. Era necessário fazer algo mais, algo maior e mais organizado. Assim, a ideia de criar uma associação de resgate começou a germinar na mente coletiva da aldeia. Era um passo natural para um povo acostumado a trabalhar em uníssono contra as adversidades do mar. Reuniram-se em longas noites de discussão, planejando como poderiam se estruturar para salvar mais vidas. Com o tempo, essa associação informal transformou-se numa entidade mais formal, dedicada a promover resgates com qualidade e eficácia. À medida que os dias se passavam, a atividade de salvamento crescia. Reconhecendo a necessidade de uma base fixa, decidiram criar uma sede para a associação. A pequena construção inicial rapidamente se expandiu, acompanhando o crescimento da instituição.
Com isso, surgiram cargos e funções específicas para que a gestão dos resgates fosse a melhor possível. Os pescadores se tornaram não apenas salvadores, mas também gestores, coordenadores e formadores de novos membros. O sucesso e a eficácia da associação não passaram desapercebidos. Em pouco tempo, começaram a conscientizar outras comunidades costeiras sobre a importância dos resgates organizados. A iniciativa se espalhou e novas sedes foram estabelecidas em diferentes locais. O que começou como um esforço comunitário transformou-se numa rede de salvamento em larga escala. A associação crescia em prestígio e alcance, e com esse crescimento veio também uma inesperada fonte de lucro. A atividade de resgate, antes um ato altruísta, revelou-se uma oportunidade lucrativa. A associação começou a receber somas consideráveis de dinheiro e, com o tempo, os líderes perceberam o potencial financeiro daquela empreitada. O dinheiro começou a fluir e a organização, agora próspera, expandia-se cada vez mais. No entanto, à medida que as contas bancárias engordavam e a sede inicial se transformava em uma rede global, algo vital se perdeu ao longo do processo. Os pescadores, outrora heróis do mar, agora estavam ocupados demais com reuniões, balanços financeiros e estratégias de expansão. A atividade de pesca foi abandonada e o resgate dos náufragos, a sua missão original, foi deixado de lado. Os líderes, agora ricos e poderosos, esqueciam-se das águas que os haviam moldado e das vidas que uma vez eles se empenharam em salvar. Os naufrágios continuaram a acontecer, mas os socorristas, antes presentes em cada onda, agora estavam ausentes. A associação, antes um farol de esperança, tornou-se uma instituição desviada de sua função inicial. Os líderes estavam cada vez mais ricos, enquanto os náufragos, aqueles a quem deviam salvar, morriam cada dia mais. A missão nobre pela qual haviam sido chamados fora esquecida, soterrada sobre o peso da ganância e da expansão sem propósito. Assim, a história daquela aldeia à beira-mar, que uma vez se uniu para salvar vidas, tornou-se uma lição amarga sobre como o foco e a paixão podem ser corrompidos pelo poder e pela riqueza. A verdadeira essência do que haviam começado estava perdida, e com ela a esperança de muitos que encontravam seus fins nas águas traiçoeiras, abandonados por aqueles que haviam prometido salvá-los. Ó, eu acho que não vai conseguir voltar. Há muito Não. Grupo organizado salvando pessoas em lutas. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Na verdade, como eu disse, essa história ela me fez pensar muito quando eu ouvi isso. Já tem acho que uns 30 anos, pelo menos. E me fez refletir muito no papel da igreja no mundo hoje. E o que acontece? Nós estamos sendo a igreja que Jesus recomenda? Essa é a pergunta que eu tenho feito, eu tenho meditado, refletido na minha vida e durante a minha vida cristã, principalmente quando nós chegamos do Brasil aqui em Portugal. Ficamos um tempo procurando igrejas e até que chegamos aqui na CRC, nos envolvemos, começamos a frequentar. E essa pergunta é uma pergunta que não quer calar. Onde? Não era isso. Ixi, deu uma... Pulou ali uma... Não está na ordem. Desculpem. Eu preciso da imagem 1.
Eu numerei as imagens e coloquei nome. Imagem 1, 2, 3, tá? Então tá bem. Na verdade era um texto, eu vou convidar vocês a abrirem a Bíblia, Mateus 28, do versículo 18 a 20. Essas coisas mais modernas, elas costumam dar. Mateus 28, versículo de 18 a 20. Encontraram, chegou. Então Jesus aproximou-se deles e declarou: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem os meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto eu tenho mandado, e saibam que estarei convosco sempre, até o fim dos tempos. Eu acho que aqui está bem claro aquilo que Jesus esperava que nós fizéssemos, aquilo que ele esperava que fizéssemos como igreja. Tá? Os primeiros cristãos, ou a igreja primitiva, ou simplesmente como eles eram conhecidos naquela época, era os do caminho. Vamos ver se agora eu consigo acertar aqui. Os do caminho. Assim era conhecida a igreja, mais ou menos aí no período tem algumas dúvidas, mas do período de 27 depois de Cristo até o ano 325, mais ou menos, que foi quando houve o primeiro concílio lá de Nicéia, que foi aquele imperador romano Constantino. Até essa época era a igreja primitiva, é considerado, existem outras vertentes que pensam que foi até a morte de João, anos 100 depois de Cristo, mas as datas não importam muito. O que eu queria ressaltar é como eles eram conhecidos e por que eles eram conhecidos dessa maneira, que eram os do caminho, apenas esse nome. Todos, em Atos 2, versículo 42 a 47, vamos ver se agora dá. Não, é esse. Todos participaram, não precisa de procurar ainda, tentar achar na Bíblia, que está aqui, está exatamente igual como está lá. Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Toda a gente andava impressionada com o que se estava a passar, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. Os crentes viviam unidos e punham tudo em comum, tudo que possuíam. Vendiam as suas propriedades e assim como outros bens, e dividiam o dinheiro entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Reuniam-se diariamente no templo, partiam o pão, ora numa casa, ora na outra, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração. Davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Cada dia que se passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Hoje, 2024, como vive a igreja espalhada pelo mundo? No Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Colômbia, na Argentina. Eu estou citando as nações que nós temos aqui presentes na igreja. Como está vivendo a igreja? E eu comecei, quando eu estava preparando esse material, eu comecei a buscar algumas matérias recentes sobre a igreja no mundo. E separei algumas imagens e comecei a preparar, desfocando as imagens para não mostrar o rosto, para não identificar, porque a minha intenção não era denunciar nada, era mostrar o que está acontecendo na igreja. Mas durante aquele período que eu estava ali separando, em oração, eu senti de Deus que eu não deveria de trazer, eu senti que não deveria de ir por aí. E o que eu estou dizendo é que a igreja, de uma certa maneira, o gospel se desviou muito, modificou muito, está totalmente fora daquilo que é o conceito inicial de igreja. Quem tiver interesse, quiser saber, vai lá no Google, no YouTube, escreve lá escândalos na igreja em todo mundo. Vocês vão ficar chocados com o que vão ver. Pessoas conhecidas, pregadores e pastores conhecidíssimos, igrejas conhecidíssimas, enfim.
eu queria mesmo era, na verdade, falar dessa igreja que eu frequento, da CRC, da igreja que nós aqui estamos hoje, a Igreja Evangélica em Gaia. E nesse texto que mostra como a igreja primitiva vivia, eu queria só voltar aqui no versículo 43, que ele fala assim, estava se passando, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos, e depois lá no 47, no 47b, cada dia que passava o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. As pessoas... Espera aí que meu papel que mudou. As pessoas eram... Toda a gente estava impressionada com o que se passava na igreja. Quem que é essa toda a gente? Eram os vizinhos, eram as pessoas que tinham contato com as pessoas da igreja. Elas estavam impressionadas com aquilo que estava acontecendo naquela igreja. E depois, cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. E aí é que eu queria deixar a nossa reflexão. O que acontece? Acho que todo mundo, o pessoal que está aqui da Casa da Cidade, do Desafio Jovem, não me conhece pessoalmente, então, e também para o resto da igreja, eu ainda não tinha falado isso. O meu testemunho para a igreja é assim: nós estamos aqui há 8 anos, e estamos nessa igreja há 4, 5 anos. E nesse período muitas coisas aconteceram. Pega uma água para mim. Muitas coisas aconteceram e eu tenho um testemunho muito pessoal agora de abril para cá. Eu tenho um filho de 14 anos e ele foi diagnosticado no dia 23 de abril com um cancro. É um linfoma de Hodgkin. E aquilo foi, assim, terrível. Quando eu estava trabalhando, minha esposa estava no hospital com ele, e ficou o dia inteiro fazendo exames e tal. E quando eu cheguei no hospital, já era 8 horas da noite. E na hora que eu estava estacionando o carro, ela me ligou e falou: olha, entra que a médica quer falar com você. A hora que ela falou isso, eu falei: já sabia que tinha alguma coisa que não era coisa boa. Mas nem em sonho eu imaginava que pudesse ser o que foi. E eu entrei, e a médica me pediu para sentar, sentei, e aí ela começou a falar. E à medida que ela falava, era como se eu tivesse levado assim um murro na barriga, no estômago, a coisa era... E eu tinha que ficar firme, porque minha esposa estava ali, o Davi estava na sala do lado, e aquele peso, porque eu sou homem, né? Eu sou o líder, eu tenho que estar... Enfim, foi aquela situação complicada. Mas assim, Deus é muito tremendo, e o que Deus fez na nossa vida e está fazendo na nossa vida através desse episódio é uma coisa fantástica. Se eu fosse contar aqui tudo aquilo que Ele fez nos sustentando, todos os sinais que Ele nos deu de que Ele está no controle geral, eu ficaria aqui o resto da tarde falando. E o objetivo não é esse. O objetivo é contar para vocês o que Deus tem me revelado através da igreja. A igreja tem cuidado da gente de uma maneira tão fantástica. E nós sentimos falta da nossa família. Minha família está no Brasil, a família da minha esposa está no Brasil, minha mãe, irmãos, sobrinhos, enfim, todos. E nessa hora, quando a gente passa por um período desse, por uma situação dessa, é óbvio que a família é o nosso apoio, é o nosso sustento, né? E eles estão fora, eles estão longe e sofrem de lá e estão tentando. A gente tem um hiato aí de 4 horas de diferença e a gente fala de madrugada e pronto, e vai levando. Mas o sustento em amor que nós recebemos dessa igreja é algo fantástico. Não nos fez sentir falta da minha família. E a minha família pode estar até online ouvindo agora. Não é que eu não senti, que eu não estou com saudade, mas essa igreja sustentou, nos sustenta de uma maneira fantástica. Nós temos usado essa história, eu tenho usado tudo que está acontecendo nesse período para evangelizar algumas pessoas. Por quê? Quando a gente conta o que a igreja tem feito, os detalhes de tudo aquilo que ela tem feito conosco, as pessoas lá de fora não acreditam, elas ficam achando que a gente está até exagerando em alguma coisa, mas não. Nos sustentou com oração,
Eu de repente abria minha conta, tinha um dinheiro lá, eu ia ver, era alguém que fazia uma doação sem ter, nem me avisou, só fazia doação e pronto. Nós, durante os primeiros 20 dias, praticamente, nós recebemos todos os dias um alimento pronto, uma comida pronta, uma refeição pronta na nossa casa. Cada dia era uma família que fazia e levava para nós. Então, quando a gente conta isso, as pessoas isso não existe, isso aí não tem lógica, mas aconteceu e isso foi fantástico, está sendo fantástico. A Lu ligou para o Joel agora no intervalo do tratamento do Davi e falou: Joel, pede o pessoal pode ficar tranquilo, não precisa de continuar trazendo as refeições, porque também nós precisamos de entrar no ritmo da nova rotina, a gente tem que se adaptar para caminhar. Mas assim, é fantástico, a coisa vocês não têm ideia. E por que eu estou contando tudo isso? Porque eu queria incentivar essa igreja a continuar agindo dessa maneira. Essa igreja tem passado por alguns percalços, alguns problemas, como toda igreja tem. Algumas pessoas saíram da igreja e isso nos deixou chateados, tristes, isso criou um monte de situações, de sentimentos tristes. Nós não queríamos perder ninguém, as pessoas que saíram todos nós amamos, gostaríamos que estivessem todos, mas parece que quando tudo isso estava assim, uma coisa fervendo, pegando fogo, vem a situação do Davi. E a sensação que eu tenho é que Deus usa essa situação para trabalhar essa igreja, para trabalhar no coração dessa igreja. E Ele tem feito isso de maneira fantástica. Eu não posso deixar de mencionar o nome de duas famílias, porque quando eu me refiro a essa igreja, eu me refiro a eles também, que é a família Jesus, o Marcos, a Lá e as meninas, o Pedro Moreira, a Ruth e a família, enfim, que mesmo nós continuamos agindo como corpo, como igreja, nos apoiando, cuidando de nós, e em oração e em todas das outras formas. E eu acho que isso é muito interessante, isso tem que ser muito, muito ressaltado, porque a gente tem visto exemplos negativos de igreja. A gente tem visto as coisas acontecendo de maneira totalmente errônea. E o que está acontecendo nessa igreja, o que aconteceu aqui na CRC, é fantástico. Eu consigo ver, sobre esse versículo que nós acabamos de ler, como vivia a igreja primitiva, como viviam os nossos antepassados. Essa igreja, eu tenho visto isso acontecer. O fato dela ter nos sustentado dessa maneira, esse episódio do alimento que eu estou contando, a mãe da minha esposa, ela está na cidade de Santa Rita de Bitipoca, no interior de Minas, e ela é católica e não praticante, e como grande parte da população brasileira, né? E ela ficou tão impactada com isso que aconteceu aqui conosco, com a maneira como a igreja nos sustenta e nos sustentou, e começou a contar isso para as amigas dela lá da cidade. E todos eles estão impactados. Todos eles falam para ela que ficaram impressionados. Mas como isso é possível? Porque nem no interior é muito comum todo mundo se ajudar. Mesmo assim, eles ficaram falando, mas isso é uma coisa absurda. Então, o que eu estou querendo dizer, o versículo 43 e 44, fala assim: toda a gente andava e impressionava com o que estava a se passar. E cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós, CRC, estamos vivendo aquilo ali. As pessoas estão impactadas com nossa forma de viver, com a nossa forma de ser igreja. E eu creio que essas pessoas serão acrescentadas ao número dos que recebem a salvação. A mãe da Lu está querendo vir embora para cá, com o marido dela, com o pai da Lu, querendo vir morar perto da gente. A gente sabe que é porque eles têm uma ligação muito forte com a Lu. Mas a Lu falou um negócio comigo agora de manhã, que ela sente que eles estão impactados pela ação da igreja, que eles estão querendo meio que ser acolhidos também nesse contexto. Então, quando eu estou colocando esse testemunho é para poder ressaltar aquilo que essa igreja tem feito e incentivar para que a gente continue agindo dessa forma, continue agindo dessa maneira. E a maneira pela qual a gente
precisa de continuar vivendo pela fé, vivendo dessa maneira, é que a igreja realmente precisa de viver pela fé. Vamos ver se os slides vão dar certo. Ah, deu certo. A igreja precisa de viver pela fé. A igreja primitiva, os do caminho, viviam pela fé. Eles praticavam aquilo que criam e, portanto, Deus acrescentava cada dia no meio deles outras pessoas. Este é o melhor plano de evangelismo que existe. Eu conheço vários planos, eu já participei de vários planos de evangelismo, mas não existe nenhum melhor do que esse. Vivermos aquilo que acreditamos, nos relacionarmos, nos envolvermos e cuidarmos uns dos outros e crescermos. E esse é o melhor plano de evangelismo, porque as pessoas vão ver. O colega de trabalho, da escola, de qualquer outro lugar, os vizinhos, eles estão vendo, eles estão notando. Quando há um escândalo, sai no jornal, vai para todo lado. Mas quando nós agimos de maneira coerente com aquilo que Cristo esperava, pode ter certeza que as pessoas estão vendo. E essa é a forma mais inteligente, direta e verdadeira de evangelizar. Tá? E para isso, assim, no nosso grupo, a gente tem estudado já, acho que uns 3 meses, não sei mais, bem mais, eu acho. Nós começamos a estudar a Carta de Gálatas. E eu trago comigo um ensinamento de John Stott, que ele falava assim, que poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas, bem realizadas, são as que trazem resultado. E a gente tem repetido sempre no início das reuniões, eu sempre repito 3 ensinamentos que são básicos, na minha opinião, para que a gente consiga caminhar e crescer na fé. Eu vou passar eles aqui com você. E queria só lembrar que na semana passada, na pregação do Milton, acho que todo mundo lembra perfeitamente tudo, ninguém esquece, né? Ele usou um versículo muito interessante. Vamos ver se vai pegar. Pegou. João 5:24. Tá? Fiquem certos disso. Quem aceita as minhas palavras e quem naquele que me enviou, tem a vida eterna e não é julgado porque já passou da morte para a vida. Uma coisa que eu tenho repetido sempre no grupo, se eu pedir aqui para repetir, as meninas do grupo vão repetir, mas não vou pedir não, tá? Primeira coisa, nós já fomos salvos da condenação do pecado. Isso tem que ser claro. Isso tem que ficar muito forte na nossa mente para que nós possamos caminhar e aprender outras coisas. Esse entendimento traz a paz que o Espírito Santo dá, que não tem como explicar. É uma paz que supera todo o nosso entendimento. É uma paz que nos deixa em tranquilidade para caminhar e aprender aquilo que nós precisamos de aprender. Nós já fomos salvos da condenação do pecado. Quem é o nós ali dessa afirmação, né? E aí eu uso esse versículo que o Milton trouxe na semana passada para poder explicar quem é o nós. É quem aceita os ensinos de Jesus, é quem crê nas palavras que ele ensinou. Então, você não precisa de fazer mais nada, é crer. Crer que Jesus é o seu Salvador, crer que Jesus morreu na cruz, pagou o preço da sua dívida, ele te justificou, portanto, você não tem mais nenhuma condenação, não tem nenhum débito. Foi pago. Isso é o que tem que ficar claro para que a gente tenha paz para continuar entendendo os outros ensinamentos. Tá? Estou bagunçando as folhas. Gálatas 2,16. Nós somos justificados por Jesus pela sua graça. E aí tem um texto que eu separei para ler aqui. J.L. Packer, um famoso teólogo protestante, ele nos ajuda a resolver o que Paulo quer dizer com justificar. Nesse texto de Gálatas 2,16, sabemos, porém, que uma pessoa não é justificada pelo cumprimento da lei, mas por meio da fé em Jesus Cristo. Ora, nós cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé e não por termos feito o que a lei manda, pois ninguém será justificado perante Deus por cumprir a lei.
Isso tem que ficar muito claro, gente. Nós não temos nada que possa nos justificar. Não tem nenhuma atitude, não tem nenhuma ação, não tem nada que vai ser feito que vá servir para nos justificar perante Deus, a não ser a fé. A não ser crer que Jesus nos justificou, crer que Jesus morreu por nós. Nós precisamos de entender isso. E quando Ele nos justificou, nós nos tornamos justos em Jesus. Nós nos tornamos puros em Jesus, mas no sentido de que nós temos pecados, nós continuamos pecando, mas nós estamos justos pela atitude de Jesus, pelo que Jesus fez. Tá? Eu estava dizendo que J.L. Packer, o teólogo protestante, ele resume o termo justificar na Bíblia, significa declarar acerca de um homem levado a julgamento que ele não sujeita penalidade, a pilha está fraca, mas tem direito a todos os privilégios devidos guarda a lei. Justificar é o ato do juiz que pronuncia sentença oposta à condenação, de indulto e imunidade legal. Significa que em Cristo somos totalmente justos, apesar de termos cometido pecados. É um termo forense, é uma definição forense. O juiz determina que fulano está livre porque ele pagou pelo pecado dele, pelo erro dele, ele cumpriu a pena que tinha de cumprir, portanto agora ele está livre. O que Jesus faz conosco é isso, nós estamos livres, não tem mais condenação, nós estamos justificados. Amém? Graça é o favor imerecido e gratuito de Deus, operando de maneira na mente e no coração para transformar vidas. Paulo é o exemplo mais claro disso. Se a gente tentar entender humanamente a mudança de vida de Paulo, não tem sentido. Primeiro que ela foi de uma hora para outra. Ele estava no caminho, já estava caminhando, pedindo cartas lá para o chefe dos sacerdotes para ir prender toda a igreja, quando ele estava... Ele queria prender homens, mulheres, todos os do caminho. Tem até um texto aqui que eu estou procurando, ver se ele vai estar aqui agora. Não, ele já passou, já tirei ele. Vocês não vão ficar chateados não com o meu desenvolvimento com isso aqui, mas é meio... Mas é isso. O que acontece é isso. Paulo, ele se converteu, é o melhor exemplo da graça de Jesus, é a conversão de Paulo. Paulo simplesmente teve um contato com Jesus e foi tocado profundamente. A Bíblia fala que ele ficou 3 dias sem enxergar, sem comer. E eu tenho falado no grupo que a sensação que eu tenho é que ele ficou meio que tentando digerir aquilo tudo que estava entendendo, aquilo tudo que estava acontecendo na mente dele, todas aquelas informações que estavam chegando. Aquilo era muito profundo e ele recebeu o evangelho completo, ele recebeu tudo de uma vez. Aquilo foi sobrenatural, aquilo foi algo totalmente inexplicável. E por quê? Pela graça, não tem outra explicação. Jesus escolheu ele para ser aquele que comunicaria aos gentios esse evangelho. Isso é pela graça, não tem mais nenhum tipo de explicação. Então, eu queria então ressaltar que nós já fomos salvos da condenação do pecado, não esqueçam disso. A segunda afirmação é que nós estamos sendo salvos do poder do pecado. É um processo natural. Vamos ver aqui se vai dar. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Essa é a segunda afirmação. Tá? Isso. Gálatas 3, de 1 a 5. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que vos fascinou? Eu tinha vos feito ver Jesus Cristo crucificado. Só quero que me digam isto. Será que receberam o Espírito de Deus por terem cumprido a lei ou por terem respondido a boa nova com fé? Como podem ser tão faltos de juízo? Começaram pelo Espírito de Deus e querem agora terminar pelas vossas próprias forças? Não vos serviu de nada a experiência que tiveram? Talvez tenha valido alguma coisa. Será então que Deus vos concede seu Espírito e realiza prodígios por meio de vós, porque cumprem o que manda a lei ou porque aceitam a fé? No versículo 5 aí,
Paulo está sendo assim bem veemente, porque ele está falando no tempo presente. Ele não está falando que Deus vos concedeu o seu Espírito, está falando porque Deus vos concede o seu Espírito e realiza prodígios e milagres por meio de vós. Então, essa fala, esse versículo, essa fala de Paulo é para nós, é para hoje. Será que nós vamos achar que nós temos forças ou temos condições de cuidar da nossa santificação? Ou será que nós vamos entender que é Deus quem concede o seu Espírito e realiza os prodígios e milagres no nosso meio, porque nós aceitamos pela fé e não porque nós cumprimos a lei? Tá? O Espírito opera à medida em que você aplica e usa o Evangelho. É preciso, o Evangelho ele não é apenas para quem ainda não recebeu a boa nova. Ele é sim, ele transforma quem ainda não recebeu a boa nova. Ele traz salvação. Mas o Evangelho é para ser aplicado diariamente na nossa vida. O Evangelho é para ser aplicado diariamente naquele pecado que só eu reconheço, só eu sei. Naquele pecado que eu acho que não tem tanto problema, porque ele é um pecado que não incomoda ninguém, é só a mim. Eu tenho que usar o Evangelho, aplicar o Evangelho ali. Eu tenho que aplicar o Evangelho em todas as áreas, naquele temperamento que eu tenho, que eu não consigo dominar, mas não, eu sou assim, nasci assim, não vou mudar isso. Eu tenho que aplicar o Evangelho. E o que é o Evangelho? Como eu aplico o Evangelho? É reconhecendo que eu não tenho nenhum poder para me transformar, que isso é graça. É graça de Jesus, que Ele é que vai me transformar. Quando eu consigo entender, quando eu consigo colocar isso em prática, as mudanças acontecem. Porque o Espírito opera à medida em que você aplica e usa o Evangelho. Quanto mais você aplica e usar o Evangelho na sua vida, nas coisas que você precisa, nas coisas que você luta, mais o Espírito vai agir. Mais você se tornará cheio do Espírito. É preciso entender que nós não temos a capacidade de caminhar com as nossas próprias pernas. Nós não vamos com atos religiosos, com fórmulas, com métodos. Nós não vamos conseguir desenvolver a nossa santidade se nós não aplicarmos o Evangelho. Se nós não entendemos que é graça de Deus, é graça imerecida e que precisamos e dependemos dela para que nós possamos também caminhar e crescer no sentido da santificação. Tá? O pastor Dick, eu coloquei alguns nomes aqui que eu não sei direito, mas eu sei que são pessoas. O pastor Dick Kaufmann era o antigo pastor da igreja de Timothy Keller. E ele disse certa vez: os cristãos pensam que somos salvos pelo Evangelho, mas que depois crescemos aplicando princípios bíblicos a todas as áreas da nossa vida. Acontece que não somos apenas salvos pelo Evangelho, mas crescemos aplicando o Evangelho a todas as áreas da nossa vida. Eu tinha ali. Isso é muito, muito profundo e muito sério. Porque isso, quando eu tenho a paz, a certeza da minha salvação, de que eu não estou condenado, isso gera paz. Essa mesma paz que vem do Espírito me permite caminhar e aplicar o Evangelho na minha vida com paz, sem cobrança, sem ser um rito religioso, sem ser algo obrigado, porque o pastor está dizendo, porque o líder do grupo está... Não, é algo de relacionamento, de intimidade com Deus, é algo de encontro. Quando eu consigo fazer isso, eu vou conseguir, aí, aplicando o Evangelho em todas as áreas, o Espírito vai agir, porque quanto mais o Evangelho é aplicado, mais o Espírito age, e mais íntimo eu me torno de Deus. E a terceira, portanto, precisamos entender que da mesma forma que não podíamos nos salvar pelos nossos próprios méritos ou esforços, nós só somos salvos da condenação pela graça imerecida de Jesus, assim também se dá com a nossa santificação. Nós não podemos nos santificar pelos nossos méritos ou esforços. Nós precisamos aplicar o Evangelho na nossa santificação. Eu acho que
todos fizerem um exercício de reflexão, vamos chegar à conclusão que a gente tem feito isso o tempo todo. A gente tem tentado o tempo todo por ensinos religiosos. Olha, quando eu estou dizendo isso, eu não estou tentando aqui ser contra nada, nem nenhum modelo. Eu estou simplesmente dizendo que se não for pelo Espírito, não adianta, é em vão. É uma luta, é uma batalha perdida. Paulo tinha um espinho na carne. Se ele nos alerta, é porque a coisa é muito séria. Ou é pelo Espírito, ou a gente não consegue chegar lá. Então, se você consegue entender isso, se você consegue perceber isso, começa a aplicar isso na sua vida. Começa a aplicar o Evangelho em todas as áreas da sua vida. Terceira afirmação. A primeira afirmação foi que nós já fomos salvos da condenação do pecado. A segunda é que nós estamos sendo salvos do poder do pecado. É a santificação. E a terceira afirmação, e é a melhor de todas, é que nós seremos salvos da presença do pecado. Eu acho que essa é a melhor parte. Essa é a nossa esperança, é o que nos move, é o que nos dá ânimo para continuar, para buscar, para continuar vivendo. Precisamos nos encorajar sabendo que o retorno de Cristo é iminente e certo. A doutrina da glorificação não é apenas como uma esperança futura, mas é uma realidade que deve impactar a vida diária dos cristãos, inspirando-nos a viver com propósito e fervor espiritual. Em suma, o dia da glorificação é marcado pela certeza da vinda de Cristo, a ressurreição e transformação dos crentes, a união eterna com o Senhor e a consolação que essa esperança nos proporciona. Eu acho que se nós temos essas três convicções, se nós temos claro na nossa mente esses três entendimentos, isso nos ajuda na nossa caminhada, na aplicação do Evangelho na nossa vida. Nós seremos salvos do poder do pecado. 1 Coríntios 15, de 42 a 44. Assim acontecerá também com a ressurreição dos mortos. Enterra-se um corpo mortal e ressuscita imortal. Enterra-se um corpo corruptível e ressuscita incorruptível. Enterra-se um corpo fraco e ressuscita cheio de forças. Enterra-se um simples corpo físico e aparece depois um corpo espiritual. Se este corpo físico existe, também existe o corpo espiritual. E um outro versículo que eu gostaria de ler também, que é Filipenses 3, de 20 a 21. Nós, porém, somos cidadãos do céu e de lá esperamos que venha o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso pobre corpo, transformando-o semelhante ao seu corpo glorioso, com aquele mesmo poder que ele tem para exercer domínio sobre todas as coisas. Essas três afirmações, nós temos repetido elas constantemente no nosso grupo, e eu espero que elas estejam nos ajudando a compreender e aplicar na nossa vida aquilo que Jesus espera que nós façamos, principalmente nos relacionamentos na igreja. Aquilo que essa igreja tem feito, eu estimulo que continue fazendo, que continue nesse caminho, que continue se relacionando dessa maneira. A maneira como a liderança dessa igreja se envolveu, os pastores, o Joel e Cecília, e toda a liderança e toda a igreja de um modo geral, é fantástica. É algo que me comove e me aproxima mais de Jesus, me enche de esperança, de ânimo, e me incentiva a continuar buscando, me incentiva a continuar me relacionando com Ele, porque eu consigo ver na igreja, nos irmãos, o reflexo de Cristo. E eu acho que isso é muito importante. Um cristão não é alguém que sabe sobre Jesus, mas é alguém que o viu na cruz.
Nosso coração se emociona não só quando vemos que ele morreu, mas quando sabemos que ele morreu por nós. Entendemos o sentido de sua obra em nosso favor. É diferente saber de Jesus e ver Jesus na cruz. É diferente saber o que aconteceu pela história, pelas leituras, do que sentir o que aconteceu. E é preciso que nós saibamos que tudo isso aconteceu por nós, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Eu vou convidar a igreja a orar, vou pedir que fechem os olhos. Vamos orar, vamos encerrar esse tempo. Como eu disse, eu não sou pregador, eu não vou ficar aqui por mais uma hora. O que eu tinha para falar, a minha mensagem, aquilo que Deus colocou no meu coração era isso. É simples, mas que eu espero que toque no seu coração e fale alguma coisa, tá? Vamos fechar os nossos olhos, por favor. Eu queria convidar a você que porventura hoje conseguiu entender, conseguiu perceber aquilo que Jesus fez por você. Você que conseguiu entender que Jesus morreu pelo seu pecado, que Jesus morreu para te salvar, que Jesus pagou o preço lá na cruz, ele te comprou, ele é o seu Senhor agora. Você que ainda não tinha essa consciência, que consegue entender isso hoje, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero que a igreja ore por você. Onde você estiver, levanta a sua mão. Nós vamos estar orando, vamos estar glorificando a Deus pela sua vida. Eu quero também convidar você que ainda não tinha entendido que a sua santificação não é obra da religiosidade ou daquilo que você deve ou quer fazer. A sua santificação é obra da ação do Espírito de Deus na sua vida, através da aplicação do Evangelho na sua vida. Se você também conseguiu entender isso hoje e quer receber uma oração, levanta a sua mão, nós vamos estar orando por você também, tá? Nós oramos nesse momento para que Deus, para que o Espírito Santo fale no seu coração, para que o Espírito Santo toque na sua mente, no seu coração, no seu entendimento, te traga discernimento, te faça perceber a obra redentora maravilhosa que Ele fez por você, por nós.